Fala aí, rapaziada do Soda Santos Debate, tudo certo? O vídeo está sendo publicado neste sábado, mas vai ter validade durante um bom tempo. Vou falar aqui sobre Paulo Henrique Ganso de volta ao Santos. O que eu consegui apurar? O que tem de possibilidade disso acontecer? Ele quer ou não quer voltar ao Santos um dia? Ele vai ou não vai voltar ao Santos um dia? Vou contar para vocês o que eu consegui apurar neste conteúdo e levantar o debate. Você aceitaria Paulo Henrique Ganso de volta ao Santos? Sim, não e por quê? Comenta aqui embaixo. Aproveita, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa o like, se não é inscrito, está se inscrevendo, ou se é inscrito. Se não quiser, não gostar de mim, pode deixar o dislike, não tem problema. Comenta pra caramba, como eu pedi, compartilha com teus amigos para isso aqui para ampliar esse debate, para mais pessoas comentarem aqui, tá bom? Darem a opinião, porque o torcedor do Santos só tem espaço com os criadores de conteúdo mesmo. Jornalistas, criadores de conteúdo aqui no YouTube. Na mídia convencional, você não vai conseguir deixar a tua opinião registrada. Pensa nisso. Bora lá. Cara, eu não escondi de ninguém nunca que eu vi o Paulo Henrique Ganso chegar no Santos, que eu vi o Paulo Henrique Ganso crescer, evoluir, se dar mal, voltar para a base, ir para o profissional, de estourar no futebol profissional assim, pelo Santos de uma maneira mágica. Vou contar bastidores para você aqui que o Paulinho sabe. Se você procurar no YouTube um gol que ele fez contra o Grêmio, de fora da área, baita de uma pancada, tá entre os mais bonitos que ele fez. Nesse jogo, pouco antes, eu conversei com ele. Naquela época podia, né? Estava no campo, eu estava pela Globo, me lembro. Pela Rádio Globo. E aí eu encostei nele e falei, Paulo, tem que bater pro gol, irmão. Tem que chutar, tem uma perninha esquerda aí boa, chuta pro gol, pô. Solta a perna, pô. Porque tinha naquela época aquele negócio, o Ganso não bate pro gol por causa do joelho e tal, não sei o que lá, que ele já tinha passado por algumas cirurgias. Naquele jogo ele meteu uma caixa de fora da área. E você pode perceber que recentemente no Fluminense ele meteu vários gols de fora da área, né? Começou a chutar mais o Paulo. E é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eu sei da maneira como ele saiu do Santos, tá? Do que prometeram e não cumpriram, enfim. Né? E aí ele foi para o rival, para o São Paulo, depois foi para o Sevilha, e aí foi para o Fluminense. Teve a oportunidade de voltar para o Santos em 2021, estava tudo certo o empréstimo dele, 500 mil reais o empréstimo com os direitos fixados até o fim de 2021, mas a torcida frau. Aí o inominável, como diz meu amigo Jorge Igor, o ex-presidente e ex-sócio e ex-pertencente ao quadro associativo do clube, o que rebaixou o Santos, acertou tudo com o presidente do Fluminense e de repente sumiu. Aí foi naquela hora que ele estava meio instável no Fluminense, com o Oswaldo Oliveira, lembra que ele brigou e tal. Aí não deu nada, que a torcida gritou tal. E aí ele deixou o Mário Bittencourt falando sozinho lá. E aí o Ganso ficou e hoje é peça fundamental no Fluminense. Ele tem contrato, pelo que a gente sabe, até 2025. Eu posso garantir para vocês, eu conversei com pessoas muito próximas ao Paulo Henrique Ganso, confesso que ainda não consegui conversar com ele, e a gente ficou de tentar trocar uma ideia depois do Campeonato Brasileiro, que o cara está focado lá em livrar o Fluminense, enfim, né? Que é muito ruim, você vem de um título de Libertadores e briga para não cair, né, no Campeonato Brasileiro. Enfim, mas eu conversei com pessoas muito próximas a ele que entendem que a única possibilidade do Ganso não ficar no Fluminense para o ano que vem é o Fluminense sendo rebaixado ou o Fluminense na zona morta, sem competições internacionais no ano que vem. Aí existe essa possibilidade, porque o clube não vai ficar bancando grandes salários, né? Sem grandes competições, aquele negócio. Caem as receitas, você tem que equilibrar. Mantendo a tua equipe competitiva, tem que equilibrar. E o Ganso é uma das grandes receitas dentro do Fluminense, que a diretoria do Fluminense tem, porque ele corresponde, tá? Então, aí sim, a possibilidade vira real. Caso contrário, é muito difícil o Fluminense liberá-lo em 2025. Eu vi muita gente falando assim, por exemplo, se o Soteldo não ficar no Grêmio, que tem até o dia 31 de dezembro para sinalizar a prioridade na compra dos direitos de 50% por 5 milhões de dólares, o Fluminense está interessado. E aí, de repente, de haver uma troca entre Soteldo
e Ganso, tal, não sei o que lá, em definitivo, não é o que o Santos pensa, tá? Não é o que o Santos pensa. Paulo Henrique Ganso quer voltar para o Santos, já declarou publicamente isso. O Santos, a atual diretoria, aceita Paulo Henrique Ganso, claro que aceita, sabe da importância dele e do futebol que ele apresenta, da entrega que ele pode dar, que ele realmente é um camisa 10 que é raro no futebol, que atua no futebol brasileiro hoje. Eu vejo o Ganso com um estilo, o principal 10 do futebol brasileiro. Aí depois vem o Garro, em termos de movimentação, de distribuir bola e tal, do rival do Corinthians. Fora eles, eu não lembro, você pode comentar aqui embaixo, outro jogador que tenha tanto destaque jogando com a 10 assim, distribuir bola e organizar, dar ritmo, né, ditar o ritmo do jogo, dar dinâmica para o jogo. Eu não vejo essas possibilidades. O Ganso, ele eu já falei para vocês, mas me aprofundei, ele era cliente de uma empresa de gestão no esporte, né, que geria a carreira dele, não sei se a parte de marketing ou comportamental, enfim, né? E ele gostou tanto dessa empresa que ele se tornou um dos sócios da empresa, que é uma empresa carioca, da gestão no futebol, no esporte, né? Então ele começa já a empreender, pensando que o Ganso vai para 35 anos, pensando já numa reta final de carreira. É um jogador que conseguiu, né, ter sucesso na carreira e que quer prosseguir, de repente, dentro desse métier, que é o métier dele, que é do futebol, mas empreendendo numa empresa de gestão esportiva, né? Gestão no futebol, que ele era cliente, que ele conhece e tal. E essa empresa fica no Rio de Janeiro. Isso não impede, eu pensei que, até questionei essas pessoas, isso impede ele de deixar, de repente, o Rio de Janeiro? Que aí você imagina, pô, o cara vai encerrar a carreira no Fluminense. Não, não impede. Claro que não impede. Ele é um dos sócios, ele vai acompanhar, ele tem pessoas que acompanham e tal, mas, por exemplo, se fechar com o Santos, ele vem numa boa. A esposa dele é de Santos, né? A família da esposa dele é de Santos. Ele tem apartamento, casa em Santos. E o Ganso tem o desejo de voltar ao Santos. Mas, para o início do próximo ano, para não iludir o torcedor, e eu gosto de trabalhar com informação, o que dá para a gente afirmar? Se o Fluminense for rebaixado, aí o Ganso vai estar disponível. Se o Fluminense ficar numa zona morta, vai depender do que vai acontecer. Zona morta que eu digo, sem competição internacional. Porque o Fluminense, queira ou não queira, ele é um dos últimos campeões da Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, ele disputa o Super Mundial de Clubes, né? Se eu não me engano, no meio da próxima temporada. E aí, né, tem que ver como que eles vão avaliar isso. São alguns impeditivos, barreiras, né, que podem não trazer o Paulo Henrique Ganso ou podem trazer o Paulo Henrique Ganso de volta. Se o Fluminense for rebaixado, não vai dar para segurar o cara lá, você não vai segurar ele, Cano, sabe, o time do Fluminense, pô, o Arias já fez um acordo de sair e tal, né? É difícil, é caro, é um time caro, mas foi o que eu consegui apurar. Se o Fluminense for rebaixado, as chances do Santos, tendo interesse, como tem interesse, o Santos sempre tem, quando se trata de Ganso, aumentam demais. Na Zona Morta vai depender muito do que o Fluminense pretende para o Super Mundial de Clubes, né? Agora, se manter, conseguir uma Sul-Americana, aí esquece. Aí é só para 2026, para uma reta final de carreira do Ganso. Não acredito que o Santos vai investir para tirar o jogador na multa. Enfim, foi o que eu consegui apurar. Tentei organizar as ideias para vocês aqui. E é isso. Tô lendo o comentário de vocês. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fui.